no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 16, Jesus vai falar em parábolas, e ele vai dizer: um certo homem fez uma grande ceia, e ele convidou muitos, mas a hora da ceia, ele mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Nos dias de hoje, a dar uma boa desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo, e não é que eu preciso ir lá vê-lo. Eu rogo-te, eu te peço, que me hajas por escusado. O significado da palavra escusado significa: eu não sou necessário, eu não sou importante, faça a festa sem mim, porque eu vou cuidar do meu campo. O outro em seguida disse: eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso lá montar, preciso lá experimentar essas juntas. Eu te rogo que também me hajas por escusado. O terceiro foi dizendo: eu casei. Ai, querido, mas quem disse que os casados não podem vir na festa? Mas como desculpa ele disse: portanto, eu não posso ir. Voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, ele disse ao seu servo: sai agora depressa, porque o banquete estava preparado, né, querido? Sai pelas ruas, bairros das cidades, visita lá. Qual que é teu bairro mesmo, querido? Qual que é teu bairro? Ele foi lá no Panini também. Traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, os necessitados. Foi aqui nessa leva que ele te encontrou. Eu vou dizer novamente, foi no meio desses aqui, viu, querido? Pobre, aleijado, manco, cego, desesperado, solitário, angustiado, perdido. Foi no meio desses que ele me achou. Você também estava ali? Que coisa. Ele disse ainda ao servo, e disse, o servo ao seu senhor: Senhor, feito está como o Senhor mandastes, mas ainda tem lugar. Ai, querido, anuncia para o teu irmão, em nome de Jesus: meu irmão, ainda tem lugar. Querido, não deixa de dizer, pelo menos para uns 3, 4, tem lugar ainda, tem lugar, ainda tem lugar, ainda tem lugar. E disse o Senhor então ao servo: sai agora pelos caminhos, vai até mesmo pelos atalhos. Pelo quê? Ele está com pressa, querido. E agora força-os a entrar, porque a expectativa do pai sempre foi a casa cheia. Que pai que não quer ver a casa cheia? Diga para o teu irmão: a expectativa do nosso pai é ver a casa cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados lá primeiro, porque a festa era para eles, mas eles não quiseram, nenhum deles provará a minha ceia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados
provarão a minha ceia. Palavras daquele que está perto para nós. Papai querido, obrigado por essa noite tão maravilhosa. Aliás, obrigado por tudo que o Senhor já fez nesta manhã, porque eu saí daqui muito, mas muito edificado. Eu tenho certeza, Pai, que essa porção dessa palavra de que o Senhor está próximo e de que o Senhor tem pressa, é uma semente maravilhosa que deve trazer frutos dentro da nossa vida e através da nossa vida. Que o Senhor possa ministrar o coração desta igreja bendita e de todos aqueles que estão em casa, da mesma forma gloriosa que nós somos ministrados no dia de hoje. Nós pedimos que o Senhor viesse, e Ele já está perto. Louvamos o Teu nome. Todo que crê, diga amém. Você pode se assentar. Aleluia. Digno, poderoso, maravilhoso é o nosso Deus. Jesus está na casa de um fariseu. Se você ler o capítulo 13 e o capítulo 14, eu te convido a fazer isso em casa, durante a semana. Você vai perceber, querido, que ele está num lugar, em meio a muitos homens, que eram conhecidos, que eram homens de posição naquela sociedade. O relato de Lucas é uma descrição, querido, em detalhes, de como ele está na casa de um dos principais dos fariseus. Aliás, Jesus, querido, sempre que ele era convidado, ele tinha prazer, querido, de estar em casas e em ocasiões que muitos daqueles que andavam com ele, até mesmo seus discípulos, chegavam a dizer o que ele vai fazer nesta casa. O que ele está indo fazer na casa deste homem, na casa dessas pessoas que o perseguem tanto. E não havia quem perseguisse mais Jesus do que os fariseus, os homens religiosos da época, e os escribas, os homens das leis das épocas. Essa era uma casta, querido, que perseguia por demais Jesus e tudo aquilo que ele ensinava. Mas era na casa destes que Jesus foi muitas vezes, porque onde Jesus ia, o propósito do coração de Deus era que ele fosse e desse a oportunidade para todo homem, para toda família, para todos aqueles que de alguma forma abrissem a porta da sua casa. Aliás, ele continua da mesma forma, da mesma maneira, dando oportunidade, querido, para todos aqueles que às vezes são rejeitados, esquecidos pela sociedade, pela família, aqueles, queridos, improváveis, mas que Jesus sempre teve um olhar atento para eles. O fariseu, querido, era não só uma religião, mas era um estilo de vida, era uma classe social muito separada. Eles se achavam, querido, realmente o centro de todas as coisas.
Eles se achavam perfeitos no quesito seguir as ordenanças de Deus. Os textos bíblicos relatam que eles olhavam tudo que Jesus fazia com um olhar de contestação. Porque eles faziam, querido, mesmo na maneira de vestir, eles faziam questão de estarem representando de alguma forma a crença que eles tinham, porque através até mesmo das vestes, a aparência, eles deixavam claros que eles eram fariseus. Suas túnicas eram diferentes, suas tranças nas orlas da manga dos braços dizia que ele era realmente um executor das obras, das leis, de tudo que se dizia a respeito da religiosidade. Eles eram cumpridores do mandamento de dizimar. Tanto é verdade que um fariseu não comia na casa de outra pessoa a não ser fariseu também. Porque eles tinham impregnado dentro deles que a comida, quando ela era uma comida consagrada através do dízimo, porque era através do dízimo que se consagrava tudo, ela podia ser comida. Então, para não correr o risco de comer algo maldito na casa de outra pessoa, eles não iam. Eles também tinham o hábito de lavar as mãos antes de comer qualquer coisa. E você vai encontrar textos onde eles estão observando como Jesus comia, como ele partia o pão e como seus discípulos também comiam. E eles ficaram horrorizados certa feita, porque eles disseram: eles nem lavam as mãos, eles são de fato imundos. Eles julgavam a aparência, eles eram presunçosos, eles eram uma classe alta da sociedade da época. Mas a Bíblia diz que Jesus estava na casa de um dos principais deles. Jesus entrou num lugar, querido, onde muito crente talvez fosse desprezar e fosse dizer: não, esse daí se acha diferente, então deixa lá esquecido. Mas Jesus amava pessoas. Eu vou dizer de novo: Jesus amava pessoas, independente da posição social, independentemente do coração duro, independente do orgulho, independente, querido, de tudo que o homem pudesse fazer, Jesus sempre dava uma oportunidade. Deu oportunidade ao Judas, deu oportunidade ao Zaqueu, cobrador de impostos. Ele foi para a casa do Zaqueu, querido, e ele fez a declaração no meio de muitos. Ele olhou Zaqueu naquela árvore, porque ele era um homem de baixa estatura, e a Bíblia diz que no meio de todos ele diz: não, eu vou na tua casa. Eu penso que muitos que estavam ali de redor, eles pensaram: mas como que ele pode ir na casa desse cobrador de impostos, desse homem que tira de nós o que nós temos? Jesus foi na casa dele. Jesus não se esquece de ninguém, querido. Jesus um dia foi na minha casa. Ai, sabe o pior pecador que já existiu? Eu conheço um, porque da minha história eu sei bem quem eu era e quem eu sou. Ele foi na tua casa também, querido. Ai, conta para o teu irmão: Jesus também apareceu na minha casa. Aleluia. Aleluia. Apareceu na tua casa? Jesus foi lá para tua casa? Ai, conta para quantos você puder. Jesus também foi em casa, meu irmão. Jesus também foi em casa. Ele foi na tua casa. Isso é glorioso. Se não bastasse estar na casa de um fariseu, quando Jesus chega, ele chega chegando. Jesus chegou chegando. Era sábado. E para o fariseu, fazer qualquer tipo de trabalho no sábado era contra a lei. Mas quando Jesus chega, a Bíblia diz, querido, que ele vai curando um homem hidrópico. O termo é diferente. O que é a enfermidade de um homem hidrópico?
Ele tinha muita retenção de líquido. Geralmente quem tem essa enfermidade, a retenção é no coração, pulmão. E certamente, querido, o texto não relata, mas é um homem debilitado, inchado. Ele tem dificuldade na respiração, eu creio, a ponto, querido, dele ficar talvez até meio isolado, num lugar mais ventilado. Mas Jesus quando chegou, preste atenção, querido. Jesus quando chegou, a Bíblia diz, querido, que ele olha para aquele homem hidrópico e ele cura aquele homem. Ao invés de dizer chegou chegando, chegou curando. Diga para o teu irmão, Jesus já chegou curando. Querido. Se você convida ele para sua casa, ele chega curando, transformando, abrindo portas, restaurando, levantando, encorajando, fortalecendo, trazendo providência, abrindo paz. Ele chega modificando o ambiente. Foi assim que aconteceu. Jesus sabia, querido, que aqueles homens olhavam tudo que ele fazia, mas eles olhavam apontando. Tanto é que quando Jesus curou, Jesus já perguntou, mas o que vocês estão olhando? Se um jumento de vocês, que Jesus sabia, né, que eles eram orgulhosos, homens que davam valor ao dinheiro, um jumento para ele, não é que eles amavam animais, ele custava. Jesus disse para eles, mas se um jumento de vocês cair num buraco, num lodo lá, ficar enterrado, você não vai mandar buscar para tirar? Ainda que seja sábado. Vocês não vão restaurar, vocês não vão trabalhar para trazer de volta esse jumento, porque custa. Jesus disse, quanto mais uma vida. Jesus amava pessoas. Vou dizer de novo, Jesus amava pessoas. Ele continua amando porque ele não mudou. Mas enquanto ele viveu na terra, morreu porque amou até o fim. Morreu porque amou até o fim. Diga para o teu irmão, Jesus morreu porque não desistiu de amar até o fim. Mas a reunião continua. Muitos homens estão chegando, vários fariseus estão ali, e a Bíblia diz, querido, que eles vão chegando, e eu penso, querido, que geralmente numa classe social assim, um quer ser maior que o outro, não é não? O homem até quando morre, ele quer ser maior, querido, o jazigo maior, não é? O terreno maior, a casa maior. Comparação, né, que se faz no meio de homens arrogantes e presunçosos. Eles querem mostrar poder. Então Jesus percebe, querido, que muitos deles estão chegando e eles vão se assentando primeiro. O lugar de honraria é meu, e aí daquele que sentar no lugar, hein? Nós não temos como hábito, embora eu respeite a forma com que cada igreja tem de dirigir, de doutrinar, nós não temos por hábito ter nos nossos altares lugares de honra. Pastor, mas não tem os músicos, os levitas, eles não estão aqui? Eles estão aqui, querido, exatamente porque a igreja é pequena pelo número de membros. Então, para não tomar lugar dos assentos que estão aqui, eles ficam aqui, eu de costa para eles. Não deveria ser assim. Mas dizer que são mais honrados o pastor que está no púlpito, não, querido. A honraria aqui toda é do Cristo. O cabeça é o Cristo. Todos nós somos servos. Já teve pessoas que entraram aqui, querido, e por ter uma carteirinha no bolso, eles saíram daqui, olha, falando pelos cotovelos, viu? Depois vieram me dizer, os recepcionistas, olha, pastor, o homem lá saiu bravo, porque você não chamou para lá para sentar na frente. Ele estava com uma carteirinha no bolso, mas não vi, né, querido? Ia saber. Então, e às vezes ele saía bravo, não me deu honra, não me deu lugar de uma palavra.
Olha que eu já vou te avisando, toda a palavra é dele, toda a honra é dele, todo olhar é para ele. Todos nós somos iguais. Jesus percebeu, querido, que muitos deles vinham e sentavam na frente. Então Jesus disse, em parábola também, olha, cuidado. Quando vocês chegarem em algum lugar, ao invés de sentar na frente, querendo honra para vocês, sentem no fundo, ele disse. Porque é possível que se o dono da festa, se aquele que é o anfitrião, ele disser, olha, não, o teu lugar é lá na frente, então você vai receber muita honra, porque no meio de todos ele vai dizer, olha, você que está aí no fundo, teu lugar é aqui. Mas se você sentar num lugar que não é teu, é possível que você passe vergonha, porque no meio de todos ele vai dizer, olha, sai daí, porque teu lugar é lá atrás. Jesus estava ensinando humildade para eles. Jesus estava observando, querido, até o modo dos homens se assentarem. E ele ministrava tudo. Os olhos de Jesus conhecem o exterior, pastor, sim. Mas ele conhece o que ninguém conhece, a não ser você e eu. O nosso interior. Ele sabe o que você está buscando. Ele sabe como você dizima. Ele sabe como você se assenta. Ele sabe onde está o teu coração quando você levanta as mãos. Ele sabe o que você veio fazer nessa noite. Qual é o motivo de tudo? Na reunião dos fariseus, Jesus estava lá, ministrando o coração desses homens e dizendo a eles o que ele veio fazer na terra. É falando disso, querido, que Jesus vai ministrando, vai falando com eles, até chegar na parte do convidado, daquele homem que foi convidado, mas que por algum motivo disse não. Por algum motivo, querido, essas pessoas que a Bíblia diz que muitos dizem não, porque se esse Jesus entrar na casa, ele é tão glorioso, ele resplandece, ele ilumina tudo, não fica nada escondido. Olha, querido, com Jesus na casa não fica nada escondido. Você ainda quer ele na tua casa? Diga para o teu irmão, com Jesus na casa não fica nada escondido. Amém, querido? Jesus entrou e foi observando e foi falando com eles. Ele foi falando da parábola dos primeiros assentos. E ele vai dizer mais, querido. Ele vai dizer, olha, pode ser que o mais digno é aqueles que vocês nem convidaram. Aí ele pegou pesado, querido. Porque ele vai dizer, olha, esse assento que você sentou talvez seja do pobre. Pobre? É do necessitado. De uma classe social que vocês ignoram. Não está escrito, mas era o que ele estava falando. Talvez esse lugar que você acha que é teu, com o teu coração, eu conheço alguém mais digno. Porque é o coração que Deus olha. Ai, diga para o teu irmão, é o coração que Deus olha, meu querido. É o coração que Deus olha. Quem é mais digno? O que tem o coração voltado para Ele. Esse para Ele é o mais digno. Jesus vai dizer então, quando você quer fazer um convite, vai lá, chama os aleijados, chama os mancos, chama os cegos, traz eles para dentro do banquete, traz eles para a ceia. Jesus está falando uma linguagem, querido, que para o fariseu era terrível. Eles não se misturavam com essas pessoas. Eles tinham a classe deles. Eles tinham uma maneira de olhar, querido, o cego, o aleijado, o desgraçado. A palavra é forte, mas é sem a graça de Deus. Como alguém que estava pagando a punição do antepassado. Não pode ser tocado. Está pagando a maldição das escolhas do antepassado.
Muitas heresias ainda mencionam dessa forma. Se você for na Índia, a consagração de alguns animais, até mesmo de rato, não pode ser tocado, não pode ser morto, porque é a encarnação do antepassado. O inimigo lança mentira, querido. Isso vira um mandamento em muitas religiões, em muitas tradições. Mas na verdade, Satanás quer deixar imundo o lugar, e o que vive na imundície, alguém que nunca vai poder ser resgatado. É dessa forma que ele trabalha. Existem classes sociais, o inimigo diz: você nasceu para viver aqui, você nasceu para viver miserável ali, você não tem chance nessa sociedade. O mundo diz isso com olhar, diz isso com palavra, diz isso, querido, julgando a aparência. Pode até não falar, mas é assim que eles olham e dizem: não, você não pode entrar, você não é bem-vindo. Com esse teu chinelo, você não entra. Com essa tua maneira de falar, você não é bem-vindo. Com essa tua maneira de pegar esse talher. Querido, estou te dando exemplos de uma sociedade que o tempo todo foi ensinada a excluir pessoas. Mas o meu chamado e o teu chamado é amar pessoas. É amar pessoas. Eu vou dizer de novo: o meu e o teu chamado é amar pessoas. Ah, querido, se você está olhando muito para você mesmo e para o mundinho que está à sua volta, cuidado, porque você pode ser convidado a sair do teu lugar, que você pensa que é de honra, para dar lugar para um que tem mais honra. E você vai se surpreender. Mas aquele é aquele. Jesus foi ensinando enquanto ele estava na casa. Jesus foi ministrando, querido, porque conforme eu te disse, Jesus não deixa de ser Jesus onde ele está. Ele continua da mesma forma. Ele não mudou por causa da visita, não, ele não muda, viu, querido? A visita vai ter que se acostumar. Se é suco que você está tomando, é suco que eu vou servir. Se é que você está me entendendo. A visita vai ter que acostumar, viu, querido? Jesus na casa é assim. Ai, mãe, aqui parece que vocês mudaram tudo. Mudou tudo, mas foi ele que mudou. Amém, querido? Diga pro teu irmão, mas diga cheio de fé, querido: Jesus na casa, ele muda tudo, viu? Ele muda tudo. Jesus na casa, ele muda tudo. Ele muda a geladeira, se deixar ele muda. Olha, não falei de manhã, viu, querido? Ele está falando para falar à noite. Ele não é intruso, né? Ele vai lá, não, deixa eu dar uma arrumada. Mas se você deixar, ele dá uma dica. Jesus estava na casa dos fariseus, mas ele foi convidado. Talvez eles dissessem entre eles: vamos ver como é que ele reage. E Jesus, no coração dele, talvez ele pensasse da mesma forma: vamos ver conforme vocês vão reagir, porque eu não vou mudar, eu vou confrontar. Me chamou, eu vou confrontar. Amém, querido? Aliás, querido, quantos aqui são odiados pelo mundo porque confrontam o mundo? Em nome de Jesus, quantos aqui têm certeza: pastor, eu sou odiado pelo mundo porque eu vim para confrontar o mundo. Eu não vim trazer paz no mundo, ele disse, mas eu vim confrontar esse mundo. Eu vim dizer para ele o que é certo, e eu vim dizer para ele o que é errado. Com Jesus é sim, com Jesus é não, viu, querido? Diga para o teu irmão: com Jesus é sim e não. Com Jesus é sim ou com Jesus é não. Não tem essa coisa para tu dar um jeito, não tem, querido. Ele está na casa e ele está confrontando o tempo todo. Chegou curando. Eles já olharam e falaram: mas como é que pode no sábado curar? Ele cura no sábado. Aliás, hoje é domingo, ele está curando. Você que está em casa, é domingo, ele está curando, viu, querido? Aleluia, ele está sempre de plantão, não dorme. Ele vai falando da maneira de sentar, de como é ser honrado.
Ele vai falar da maneira, querido, com que os convidados devem ser trazidos, até que alguém se levanta. Sabe aquela pessoa que se levanta assim meio para mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, porque essa coisa não está descendo. Ele está querendo convidar aleijado, coxo, cego, essa casta dos empobrecidos. Ele está querendo chamar para dentro aqueles que estão pagando para que nós possamos viver bem, porque é assim que eles creem, viu, querido? Existem religiões no mundo que pregam: uma geração nasceu para padecer, para pagar a maldição do antepassado. Agora é o ciclo da outra geração, o ciclo do bem e do mal, o ciclo de viver a coisa boa. Na outra encarnação, se prepara porque vai ser mal. Querido, eu estou crendo e eu creio que eu tenho uma oportunidade só. E a oportunidade que eu estou tendo é maravilhosa. Você também, querido. Amado, você só tem uma oportunidade. E essa oportunidade é maravilhosa. Por que você diz isso? A vida é uma vida que tem surpresas, que tem desafio, mas tem uma vitória após a outra. E eu tenho Jesus, por isso a minha vida é igual a sua. Maravilhosa. Querido, no meio de todos os ensinamentos, se levanta um homem, no verso de número 15, e ele vai dizer assim: e ouvindo isso, ouvindo o quê? Tudo que eu te falei, querido. Jesus falando quem deveria ser convidado também para a festa, que a recompensa haveria, e Jesus vai dizer toda essa verdade no meio deles. Então, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: mas bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Até aí, querido, é verdade. Bem-aventurado é o que vai comer pão no reino de Deus. Mas ele dizia, querido, como tendo certeza: eu vou estar lá. Era o fariseu dizendo: não, eu tenho certeza, eu sou cumpridor da lei e eu vou estar lá. Se ele tiver, nós vamos nos encontrar, porque eu vou estar lá. Você também, querido? Você vai estar nesse banquete que Jesus está preparando? Diga para o teu irmão: eu vou estar lá, viu, querido? Em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe, querido, que o final da tua vida na terra é um banquete e que a eternidade é uma festa? O que você falou? Quando eu partir, Jesus vai estar me esperando com a ceia, com as bodas do Cordeiro. Vou dizer de novo, eu não sei qual é a sua expectativa. Ai, pastor, eu não quero morrer, quero ficar aqui. Então, a minha é partir assim que ele chamar. Porque na hora que eu partir, tem uma mesa posta me aguardando. As bodas do Cordeiro. E por que vai ser uma festa? Porque eu vou morar com ele eternamente. Olha, eu vou tomar cuidado de te falar, mas Jesus é festeiro. Não é essa festa da balada humana, viu, querido? Claro que não. Mas Jesus gosta de alegria. Porque onde Jesus está, querido, até a tristeza ela sai saltando. Dizendo: não, eu me rendo à alegria, eu me rendo à alegria, eu me rendo à alegria. Onde Jesus está, tudo se transforma. Ai, mas não é chato, o anjo gritando, dizendo: santo, santo. Ai, querido, que ambiente é esse que você está pensando? É maravilhoso, é a glória da presença. Sabe, o santo sai sem esforço algum, porque ele é santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sai natural, santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A expectativa é de um dia estar lá, fazendo parte do coral, com voz perfeita, viu, querido? Quando esse fariseu, ou que esse homem, ou um desses que estão à mesa, eles falam da mesa do banquete,
É então que Jesus vai falar sobre a parábola que nós lemos. Tudo que eu te disse aqui, até aqui, movido pelo Espírito de Deus, é para você, querido, se situar no ambiente em que Jesus está. E você pode ler isso depois dos capítulos anteriores. Ele está, querido, numa mesa, cercado de fariseus, há uma festa sendo dada, e ele aproveita aquele momento para transformar o ambiente, para deixar claro para eles que festa de fato o anfitrião está preparando e que todo que é digno deve participar. Ele vai começar a falar, querido, de uma festa que está sendo preparada. Eu não sei se você sabe, mas tem uma festa, tem um banquete que está sendo preparado. Amém, querido? Diga para o teu irmão, tem uma festa que está sendo preparada, viu, querido? Aleluia, aleluia. Pensa naquela festa, querido, que às vezes você diz, mas essa festa eu queria participar. Então, falatório, parece que a festa vai ser muito boa. Sabe aquela festa que move a cidade inteira? A cidade vai crescendo, às vezes essas coisas vão se perdendo. Mas eu sou de um tempo que Jaguariúna era pequenininha. Jaguariúna, quando nós falávamos de ir para o centro, nós falávamos, vamos lá na vila. Se você perguntar para a tia Vera, eu acho que até hoje ela ainda fala, que a tia Vera já é, né, querido? 40, 30, não sei de quando ela ia na vila. De manhã eu brinquei com ela. Tem muitas pessoas que são de Jaguariúna. Eu me considero de Jaguariúna porque eu vim para cá em 82. Eu tinha 10 anos. E era muito natural para nós falar, olha, vamos na vila. E você conhecia as pessoas. Eu contei de manhã, as pessoas, elas sorriram porque elas falaram, isso aí é verdade, eu fazia. Quando a gente ia naquela coisa de namorico, a gente colocava uma roupa, né, o mais arrumadinho possível, e ia dar volta na matriz ali. No coreto. Homem de um lado, mulher de outro. Aqui em Jaguariúna. E quando a gente ia lá, querido, a gente dava uma arrumadinha, né, passava um perfuminho, e ia meio assim, né, olhando. Se não olhasse, a gente já falava, escamosa. Você já viu esse termo, escamosa? A gente falava, olha, não faz tempo que você não ouve, não é? Nem deu bola. Mas se olhasse, querido, na outra volta, a gente já... Você já dava uma voltinha, né? Vai que... Jaguariúna era assim, querido. Quando tinha uma festa, então, você sabia. Olha, vai ter uma festa. Está todo mundo falando. Pastor, quantas festas você foi assim, bem daquela festa que moveu Jaguariúna? Nenhuma, querido. Mas não estou falando assim de tristeza, estou bem curado. Mas eu estou te dizendo porque eu nunca fiz parte do clã social, né? Da elite social da cidade. Nossa família sempre foi uma família humilde. Nós viemos de fazendas. Cada irmão nasceu numa cidade que nós mudávamos muito. Nós não tínhamos raízes numa determinada cidade. E para festa assim, você sabe, né, querido? Vamos chamar os influentes. Os que vão dar, né, jornal. Vou lá chamar o pobre. Eu nunca fui chamado. Mas teve umas festanças aí, viu? Querido, mas você sabe que eu fico pensando nisso, pensei de manhã. Nunca pensei antes. Estou falando agora para você. Meu nome já está escrito para uma grande festa. Quem está comentando sobre ela? O céu. O céu está comentando que vai ter uma festa. Onde o Cordeiro está preparando. E o Henrique está aí, vocês estão convidados. Qual que é seu nome mesmo? Olha, parece que está na lista. O céu está comentando que o Cordeiro vai dar uma festa.
E nas bodas do Cordeiro, todos que vierem, as vestes são brancas. Ah, querido, porque Ele mesmo foi e lavou com o seu sangue. Todos na porta serão reconhecidos pelo perfume, e eles virão da terra. Pastor, quanta de certeza você tem que você vai participar dessa festa toda? Toda ela. É disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, a festa foi preparada e tinha muito convidado, mas teve aqueles que se achavam honrados, porque Jesus vai usar a analogia do fariseu, do ambiente. Ele vai dizer, olha, tinha muita gente digna de entrar, mas quando eles foram convidados, eles acharam algo mais importante para fazer. Há aqueles que dizem, eu comprei lá umas cabeças de boi. Querido, não tem tanto tempo para cuidar desse boi. Não é verdade? Eu comprei 5 juntas de boi e sabe como é que é? Não vai dar tempo. E eles recusaram. E eles recusaram. A Bíblia usa o termo excusar-se. Comprei um campo, vou precisar cuidar. Quem é, querido, em sã consciência, que deixa de ir numa festa muito, muito boa? Pensa numa festa falada, anunciada. A pessoa não vai, pelo menos naquela noite, separar tudo que tinha para fazer, para falar, não, vou ficar livre para ir na festa. Mas os homens, querido, para essa festa, eles estão colocando cada vez mais obstáculos. E eles estão dizendo, nessa festa eu não quero ir. Eu contei de manhã o relato da moça que até se trancou no banheiro para dizer não. De manhã ela falou, eu vou. À tarde ela pegou e falou assim, quer saber, eu encontrei um outro motivo. E a moça que tinha convidado, ela ia na sala, ela ia para o quarto, ela ia no quarto, ela foi para o banheiro, trancou no banheiro. E disse, aí a moça foi lá, não, sem jeito, eu vou bater na porta, vamos ver se ela vai, porque de manhã ela falou que vinha na festa. E ela bateu na porta, ela falou, você sabe como é que é? No meio do caminho, eu estava quase trocada, mas aí meu namorado chamou para sair. E não vai dar para ir hoje. Quantas pessoas você já convidou, querido? E no último momento elas dizem, não vai dar para ir. Pastor, deixa de convidar? Não, querido. De jeito nenhum. Porque o Senhor, o anfitrião, aqueles que eram talvez mais dignos do que nós, eles não quiseram. Mas Jesus olhou para mim e para você, aleijado, cego, pobre, perdido, angustiado, alguns na sarjeta, outros no bar. Ele mandou o servo dele chamar. E Jesus me encontrou. E Jesus me encontrou. E Jesus mudou minha história. A sua também, querido. E Ele manda te dizer, e manda me dizer, teu nome já está na lista dos convidados. Você vai entrar nas bodas do Cordeiro. Você é digno, querido. Diga para o teu irmão, você vai entrar nas bodas do Cordeiro. Ele te fez digno, Ele te fez digno. Ana, você com o Zé vai estar lá também. Ele te fez digno. E por que a festa já não acontece então, pastor? Eu vou te falar, querido, vou te confessar, o anfitrião é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas. E o que ele está fazendo agora? Procurando uma. Que tempo nós estamos? A Bíblia diz que a primeira leva entrou. Quando essa primeira leva, estou falando de leva, esse primeiro povo, que já tem o nome, porque lá na mesa eu penso que já está meu nome. Seu também, querido. Ninguém vai sentar no teu lugar, querido. Diga para o teu irmão, ninguém vai sentar no teu lugar. Em nome de Jesus.
Sabe essa coisa de puxar a cadeira, de sentar no teu lugar? Isso é coisa da terra, querido. No céu está tudo organizado. No céu, o rei governa. Na terra também, mas lá no céu, querido, ele já deu ordem. Ninguém senta aqui enquanto esse nome aí não chegar. E o anjo está guardando. Amém, querido? Você vai estar lá, Dinha? Aleluia. Vai que nós estamos sentados um do lado do outro lá. Vai ter uma prosa de Jaguariúna. Eu vou estar lá. Mas tem cadeira, hein, pastor? Tem. Mas não é que ainda tem lugar. Ainda tem. O dono da casa, o bom pastor, ele disse assim para o seu servo: então vá e busque, porque ainda tem lugar. E o pai já deu uma ordem: eu quero a casa. Eu quero a casa. Eu quero a casa. Quem que está faltando? Se eu já estou lá, você também? Pense em alguém. Que você queira que esteja lá. Pense em alguém, querido, que talvez você até dê volta dessa pessoa, de tão malgrata que essa pessoa foi, de tão distante que essa pessoa é, de tantos males que essa pessoa fez para você, de tão dura que essa pessoa foi, que talvez, querido, nós que já temos o lugar, porque eu e você já temos o lugar, e eu vou sim participar dessa festa, mas Ele está dando a oportunidade, e o tempo de Deus está se esgotando. É por isso que Ele está dizendo: tome atalho se necessário for, mas não se desvie dessa pessoa. Vá até ela, porque eu amei pessoas até o fim, e você que vai participar dessa mesa, ame pessoas até o fim. Busque elas. Busque elas. Não se desvie delas. Essa vida que você tem acesso, o céu está com expectativa que ela venha. E é você que Deus vai usar. Você nasceu na família certa. Eu vou dizer de novo: você nasceu na família certa. Aleluia. Diga para o teu irmão: você nasceu na família certa. Existem vidas que entram nesse lugar e eles dizem: esse lugar é bendito, pastor, e é a minha família. A minha também. Eu penso a mesma coisa. Mas esse lugar não pode ser um lugar onde você se refugia e se distancia dos seus. Esse lugar não pode ser um lugar que nós sentimos tanto amor e é verdade, tanta paz e é verdade, que nós deixamos os problemas das pessoas e nós falamos: não, eu não quero mais me relacionar com elas. Que nós não devemos trazer para as nossas vidas, querido, são os problemas e os pecados. Mas as pessoas nós vamos precisar amá-las. E todos os dias convidar. Hoje eu me tranquei no banheiro. Convida, porque amanhã vai se trancar no quarto, na sala. Mas uma hora, querido, você vai pegar entrando no portão e a pessoa vai ter esquecido a chave. E você vai trazê-la. E você vai trazê-la. E você vai trazê-la. Em nome de Jesus, porque Deus vai te usar. Você que já tem um lugar nas bodas do Cordeiro. O próprio Pai, o dono, o anfitrião disse: vá, servo, porque ainda há lugar. E busque outras pessoas, porque o Pai quer a casa. Quando a arca foi construída, houve uma grande zombaria. Não havia chuva na terra. E o Noé, que havia sido usado por Deus para entender a revelação e esperar durante muitos e muitos anos,
a revelação e o cumprimento da revelação, porque exigia construção. Chegou um momento que a arca estava pronta e agora é hora de dar lugar para os animais. E a Bíblia diz que o casal de cada espécie foi entrando, porque Deus já havia olhado à frente e sabia, eles vão precisar reproduzir. E Deus foi separando os animais, e os animais foram entrando. E eu penso, querido, quando o último casal estava por entrar, veio uma história, veio uma retrospectiva, né, de tudo, desde lá do início, do sonho, da construção. E não é que está prestes a acontecer, a porta vai ser fechada. Os animais entraram e a família de Noé entrou. E se dependesse do coração de Noé, ele teria dado a oportunidade para mais pessoas entrarem? Eu creio que sim. E é conhecendo o homem que Deus fala para ele entrar. Ele entrou e a tampa foi fechada. E o Espírito de Deus veio e lacrou por fora. Nem que o Noé quisesse, a porta seria aberta. E os que ficaram morreram. O que representa a arca, o momento que nós estamos vivendo. O Espírito Santo de Deus, querido, está na derradeira hora, dizendo: eu vou fechar a porta, mas ainda tem lugar. Como os recepcionistas fazem aqui, né, queridos? De quando a igreja está ficando cheia, eles vêm aqui no corredor e eles ficam. Tem 2 lugares, tem 3 lugares, até que a igreja vai se encher. E vai chegar uma hora que a ordem vai ser: fecha a porta, porque não há mais lugar. Quem vai ser o último a entrar? Pode ser um chinês, um africano, um etíope, um jaguariunense. Porque os olhos dele estão postos em toda a terra. Pode ser um dos que você pensou. Eu vou terminar dizendo, querido, a respeito de Davi, quando ele quis honrar a geração de Saul. Quando um rei entrava, era costume nos tempos em que Davi viveu e que Saul viveu, os povos, quando um rei entrava, e o rei passado era um rei que foi adversário do rei dominante, uma das coisas que esse rei fazia para não ter mais ameaça, preste atenção porque nós estamos terminando, para não ter mais ameaça, ele mandava matar todos os parentes próximos do rei que ele havia sido sucessor. Era costume mandar matar, para que aquela geração que havia sido destituída não crescesse, não arregimentasse, não se tornasse forte, e seria uma ameaça grande para o rei atual. Mas quando Davi entrou, ele perguntou se havia algum dos filhos de Saul que ele não conhecia, porque Davi desejava honrá-lo. Muitos dos filhos de Saul haviam sido mortos em praça pela quebra de aliança que Saul fez com o gibeonita. Nós contamos essa passagem na escada da fé. E os filhos de Saul foram mortos no reinado de Davi, para que a praga pudesse cessar. Mas Davi pergunta a todos os seus súditos, diante dos seus filhos, ele pergunta a algum dos filhos de Saul que nós ainda podemos honrar. E a Bíblia diz, querido, que alguém se levanta e diz:
rei Davi, há um homem. Ele está em Lodebar. Ele está numa cidade escondida. Ele é um filho meio que desconhecido do povo, porque quando ele era criança, a sua babá deixou ele cair e ele se tornou aleijado das pernas. O nome dele é Mefibosete. Davi disse: manda chamar. E então, querido, uma carruagem real foi buscar o Mefibosete em Lodebar. Eu penso que enquanto eles estavam indo, se alguém mandou dizer ao Mefibosete, o coração dele certamente ficou temeroso, pensando: o dia da minha morte chegou. Eu penso que aquele comandante do rei chega e o exército do rei junto, e quando eles entram, eles dão de frente com aquele homem miserável, aleijado. Embora ele fosse filho de um rei, ele era miserável e aleijado. Ele estava imundo, ele estava sujo. Então pegaram aquele homem que não era digno de estar numa mesa de rei e o levaram. Quando eles chegam em Jerusalém, Davi manda dar banho, manda colocar roupas reais, um anel no dedo, e coloca ele na mesa dos príncipes. Pastor, mas é um aleijado sentado numa mesa junto com outros perfeitos. Mas quem disse que na mesa você consegue saber quem é aleijado? A toalha cobre as suas pernas. Na mesa do rei, todos nós somos príncipes. E Davi honrou Mefibosete. Você está sendo convidado. Você está sendo convidado a convidar indignos, miseráveis, fraudulentos, mentirosos. Você está convidado a não desviar caminho, mas tomar atalho para chegar mais rápido. Porque aquela vida está desesperada sem Jesus. Eu vou dizer novamente: ao invés de cortar caminho, pastor, não quero cruzar, não quero encontrar, não quero ver, rapidamente, queridos, não quero encontrar, não quero ver, não quero. O convite dessa noite é: tome atalho e encontre de novo. Tome atalho e vai buscar. Amém, meu querido? Porque o teu lugar, isso é certo. Existe um assento para você nessa mesa. Tem teu nome, querido. Na terra, se você não tomar posição, o diabo vai e assenta no que é teu. Quero ver ele fazer isso no céu. Teu lugar está guardado. Amém, querido?